Doutor, qual o melhor estado para investir no agronegócio nos Estados Unidos? É muito difícil falar porque depende do tipo de produção. Se você for olhar, por exemplo, plantação de laranjas, né? Nós temos aí a Geórgia, a Flórida como grandes produtores de laranja, grandes produtores de suco de laranja, grandes exportadores, inclusive. Se você for olhar aí na questão de cultivo, aqui é muito comum, principalmente por causa mais no norte você tem as grandes nevascas, onde você tem aí animais ali que precisam, então você tem uma produção muito grande de feno e de farelo no sul, que vai acabar atendendo esse tipo de demanda que nós temos aqui para o norte. Então depende muito da área de produção do agro onde você vai colocar, porque cada estado tem a sua própria tradição ali, a sua própria produção dentro daquela área. Mas muitos estados aqui têm, inclusive, facilitações para pessoas que querem investir nessas propriedades rurais. Se você for olhar nos últimos 5 anos, então, os grandes bilionários do mundo, o Bill Gates, o Elon Musk, o próprio do Facebook, lá esqueci o nome dele, eles têm comprado muitas terras no sul do país. Então você vai ver Louisiana, Flórida, Geórgia, Texas, algumas áreas ali no Arizona, onde eles conseguem fazer a produção de cactos, os cactos estão servindo como base de ração animal para serem colocadas no norte, quando a gente tem aí o período de seca e neve, obviamente, né? Então, nós temos aí, cada área tem a sua característica individual. Doutor Daniel, como que é o processo de visto para o investidor do agro nos Estados Unidos, o brasileiro queira investir nos Estados Unidos? Dependendo do tipo de investimento, dependendo do tipo de processo que essa pessoa for fazer, tem limites, tem valores, tem possibilidades, ela pode mudar imediatamente ou ela tem que aguardar, depende do tipo de processo que essa pessoa for fazer. E aí nós precisamos estudar não só o lugar, mas a condição familiar e a necessidade do cliente individuais para que a gente possa fazer a adequação mais correta para o processo dele. E de uma forma geral, doutor Daniel, como que o senhor vê aí o movimento de empresas brasileiras montando operação nos Estados Unidos? Nós temos visto muitos brasileiros vindo para os Estados Unidos. Primeiro por causa da questão da proximidade, né? Eu acho que hoje ainda os Estados Unidos é o país, a cerejinha do bolo para o brasileiro, porque ele está próximo do Brasil, ele tem uma cultura razoavelmente parecida com a brasileira, ele tem um clima, principalmente na região centro-sul, que é bem parecido com o clima brasileiro. Nós temos aí grandes comunidades brasileiras e nós temos aí algo muito parecido com o Brasil na questão de comércio internacional. Então fica muito mais fácil para o brasileiro, que já tem experiência no agro, colocar os seus produtos fora do país, exportar esses produtos. Muitas vezes o brasileiro vem produzir aqui e acaba mandando para o Brasil algum tipo de produto ou de produção ou como o caso da pitaia, que esse meu cliente está exportando, ele acaba vindo, produzindo e colocando no Brasil através da facilidade que ele tem, não só de falar o português, mas também dos contatos que ele já tinha anteriormente, antes de vir aqui para os Estados Unidos. Eleições se aproximando agora para a escolha de um novo presidente. Doutor, seria um bom momento para quem quer exportar ou montar uma operação no país? Então, Jorge, isso aqui é o seguinte, os Estados Unidos, o brasileiro está muito acostumado com a mudança de um governo, acaba impactando em todos os outros setores do país, né? Então, por exemplo, nós temos um governo X que entra, ele vai mudar toda a política, ele vai mudar toda a economia, ele vai mudar toda a estrutura que existe dentro daquele modelo de governo que ele tem. Aqui nos Estados Unidos não é muito assim, porque se você for olhar, os estados eles têm a capacidade de legislação muito grande e a federação ela interfere muito pouco nos estados. Então, quando você tem uma mudança de um presidente, por exemplo, ele não impacta tanto na economia dos estados, ele não impacta tanto na vida das pessoas quando a gente vê acontecendo isso no país, no Brasil, né? Então, aqui, mesmo mudando presidentes, as grandes mudanças elas não acontecem do dia para a noite. Elas dependem muito mais do Congresso, elas dependem muito mais de aprovações legais, elas dependem muito mais do Congresso não barrar uma determinada situação, e ela depende também muito mais, e principalmente, do governo daquele determinado estado concordar ou não com aquela nova política, porque ele pode sim fazer, como é o caso do Texas, ele pode sim fazer uma oposição muito forte e dentro do estado você tem praticamente um país, entre aspas, aí, paralelo. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui em A Força do Agro. Muito obrigado a vocês, é um prazer estar aqui sempre com vocês, contem sempre conosco.